Primeira coisa, e a mais importante, não confunda a doutrina política com a filiação religiosa. Los políticos de Estados Unidos sobornados por sionistas son muchos, influyentes y de ambos partidos, incluidos todos los líderes del Partido Demócrata y del Republicano. El Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel tiene en el bolsillo a cientos de congresistas y candidatos al Congreso. Pero, ¿quiénes financian este lobby israelí? El quinto mayor lobista es Paul Singer, fundador del fondo buitre Elliott Management. El cuarto principal patrocinador es Bernard Marcus, estadounidense de origen ruso y judío, cofundador de la mayor empresa de productos del hogar del mundo. El tercer mayor inversor es David Zalik, israelí y CEO de una empresa de un fondo buitre, que pasó a manos de otro fondo buitre. Su esposa Helen Zalik, nacida en Ucrania y nacionalizada estadounidense, también es de las mayores donantes. El segundo es Jonathan Jacobson, cofundador de HiSace Ventures, una empresa que invierte en compañías con una enorme influencia internacional. Y el mayor lobista de todos es Jan Koum, judío de origen ucraniano y fundador de WhatsApp, la app de mensajería más usada en el mundo. iPac está entre los 20 mayores lobbies de Estados Unidos, y es el único de ellos cuya lealtad no es hacia Estados Unidos, ya que, obviamente, es hacia Israel, pero no hacia la comunidad judía, ya que gastó una fortuna en una campaña contra un senador judío porque defendía los derechos de los palestinos. Así, el Estado y la oligarquía israelí controlan la política de los estadounidenses, a pesar de que ni siquiera representan a los judíos, por mucho que afirmen lo contrário. Outra coisa tão importante quanto é não confundir o financiamento do sistema político com a maneira como opera o sistema econômico. As questões colocadas são as seguintes. Nós estamos falando sobre as fake news a respeito dos tais radares, né? E eu explicando que é bobagem, porque os supercomputadores da Federação Russa, né? Eles pegam as informações de todos os satélites, todos os radares. E, gente, quem desenha, já desenhou, fez faculdade, tipo geografia, que tem cartografia ou arquitetura, design, qualquer coisa que tenha desenho, você sabe como funciona um papel vegetal. Imagina um papel vegetal que de cada satélite ou radar russo, certo? Um radar que está na ponta de um MiG, na ponta de um míssil, que está no radar mesmo, né? Móvel, no radar fixo, que está em satélite. Cada um produz um conjunto de informações. Imagina essas informações sendo impressas em papel vegetal. Agora imagina todas as informações sobre o mesmo lugar, por meios os mais diversos, deram origem a cada uma folha, né? E você empilha essas folhas, dezenas, centenas de folhas. E aí você tira uma espécie de raio-x, um Doppler, um tomógrafo, deles por cima. Então, o PL inteligente é o sistema que permite a tudo na Rússia, que tem radar, satélite, interferência eletrônica, pegar informações e mandar para um lugar só. Mas essas informações são reunidas e depois é como se elas fossem tridimensionalizadas num projeto russo chamado Esfera. Vocês podem pesquisar sobre ele, principalmente na internet de língua russa, com o navegador Yandex. SPHERA, Esfera, o sistema Esfera, que é extraordinário. Pega todas as informações de radares, de armas, de lasers, de satélites e reúne numa estrutura tridimensional. Esse é o sistema, a base do sistema PL inteligente. Você tem informações sobre tudo em tempo real. Um radar, 2 radares, 10 radares, um satélite, 2 satélites não faz diferença, porque reúne informação de tudo. Então existe redundância, não é dupla redundância, tripla redundância, não. É décupla redundância. Então o conjunto de informações é extraordinário. E achar que um satélite, que um radar, perdão, de 50 anos ou mais, vai fazer diferença para a Rússia, isso é uma bobagem muito grande. E aí você vê os especialistas, né? Sempre eles, os especialistas, falando, agora a Rússia está perdida, a Ucrânia ganhou uma guerra.
Porque a Rússia agora, tadinha, a gente é obrigado a ler essas bobagens. E pior de tudo, pessoas boas, gente informada, supostamente, compartilha essas informações. Esse é o objetivo, que responde a uma outra pergunta que nós fizemos. Por que o Ocidente faz isso? Porque a verdade é que, muito bem lembrou o senhor Andrei Raevski, do finado Shaker, propaganda não vence guerra. Propaganda não vence guerra. Se vencesse, a Alemanha tinha vencido. Porque o famoso Goebbels era de lá. Propaganda não vence guerra. Os Estados Unidos é uma máquina de propaganda. E não vence perder para o Vietnã, perder para o Afeganistão. Certo? Eles não vencem guerra. Você não vence guerra por causa de propaganda. Então por que eles insistem? Porque a fake news, a propaganda mentirosa, cumpre dois objetivos. Primeiro, é enganar o próprio eleitorado, para evitar que eles percam votos por causa da guerra e principalmente para conseguir tirar dinheiro dos contribuintes para financiar a máquina de guerra. Tipo, se você começa a mostrar a verdade, que a Ucrânia já era e os russos já venceram, agora é questão de tempo, como é que você vai convencer os contribuintes a continuar financiando uma guerra perdida? Você não vai. Mas se você divulga uma fake news, os radares russos foram destruídos e agora a Rússia já era, a Ucrânia vai vencer, ainda resta uma esperança. E as pessoas continuam fazendo o quê? Continuam enviando dinheiro. Continuam mandando dinheiro, porque tem a esperança. Porque agora não é mais os javelins, né? Eu lembro dos javelins lá no comecinho da guerra. O javelin, que acabou se mostrando um trambolho inútil, como quase tudo. Agora são os Storm Shadow e a destruição dos radares da Rússia. Então a fake news tem o objetivo de manter azeitada a máquina que envia dinheiro para o complexo industrial militar. Certo? Tem esse papel importante. E ainda joga desconfiança, medo, algum pânico em quem está do outro lado. Falou, oh meu Deus, eu torço tanto para o mundo multipolar vencer, mas estão dizendo que os radares russos foram destruídos e que agora já era. Sabe, é nesse mesmo sentido, deixa eu explicar para vocês, é nesse mesmo sentido que surge outro tipo de fake news. Praticamente não tem essa semana que não aparece nos grupos do Telegram um comunicado dos Houthis ameaçando a Arábia Saudita, que vai fazer, que vai acontecer, que a Arábia Saudita é um monte de bosta, que o príncipe não faz nada, que eles vão entrar em guerra e vão destruir a Arábia Saudita. Toda semana essa fake news aparece. Essa suposta declaração feita, não se sabe por quem, não se sabe quando, não se sabe onde, mas uma declaração dos Houthis contra a Arábia Saudita. Ok. Aí você tem a declaração contra os turcos. O Erdogan, na verdade, ele ajuda os israelenses. Ele está permitindo a passagem de muita coisa para Israel. Ok. Aí, recentemente, mais recente, é que o Azerbaijão, né, na verdade a Rússia estava fornecendo via Azerbaijão petróleo para Israel. Então, essas notícias são todas fake, são todas falsas. Mas qual que é o objetivo delas? Levar a desconfiança contra o eixo da resistência. É o que os russos chamam de sexta colunismo. Certo? Não é bem o quinta colunismo. É o sexta colunismo. O objetivo é semear desconfiança. Oh, meu Deus, a Rússia finge que está lutando contra Israel, mas na verdade está mandando petróleo para lá. Não está mandando petróleo, gente. Mas não está mesmo. A Rússia, conforme nós vimos, e diferente do que falou o Fábio, do que falou o Rogério, que é falador de bobagem, que ele se tornou nos últimos tempos, a Rússia rompeu com o Estado de Israel. É nítido que a Rússia rompeu. Não adianta ficar falando groselha, tentar inventar, usar fontes da Armênia, que ninguém sabe quais são, ou
canais do Telegram, ou jornais britânicos, ou fontes obscuras que disseram sobre segredo, algum jornal americano, sabe, essas bobagens. Não adianta. A Rússia rompeu com o Estado ilegítimo, ponto. E ela não está fornecendo petróleo ao Estado ilegítimo via Azerbaijão. E não, a Turquia não está deixando passar. Sabe, a Turquia não é que ela esteja permitindo, só fingindo que no fim a Turquia ama o sionista. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, é desculpa para falar mal do Putin, é desculpa para falar mal de Sua Alteza, é desculpa para falar mal do Erdogan. Só eles são bons, né? Falar do Biden ninguém fala. Falar do Sunak ninguém fala. Falar da Úrsula ninguém fala. Falar do salsicha de fígado ninguém fala. Errado é o rei da Arábia Saudita, é o presidente da Federação Russa, é o presidente da Turquia. Esses que estão errados. E essas desgraças se postam como quem estivesse do lado dos palestinos. Gente, eles não estão. Se eles estão subrepeticiamente defendendo os inimigos dos palestinos, se eles estão explicitamente caluniando os aliados dos palestinos, como é que eles estão defendendo os palestinos? É só parar e pensar, gente, pelo amor de Deus. Oh, nossa, que coisa difícil. Fica perdendo tempo martelando óbvio. Então essas redes de fake news, elas são desgastantes, mas elas são efetivas. Não é à toa que o Congresso brasileiro, centrão bolsonarista, imprensa, tenha vetado uma lei que combate as fake news. Certo, eles são a favor das fake news. Então você sabe a quem as fake news servem. Por favor, gente. Já está óbvio a quem as fake news servem. Está evidente. Aí se você não quer ver, bom, eu não posso fazer nada. Eu só estou aqui para falar. Não estou aqui para convencer. Eu só falo. Mas voltando ao assunto. O lance é que essas armas, elas não são efetivas no sentido de que mudam o resultado da batalha, o resultado da guerra. Eles só são utilizadas porque dão dinheiro. E é nesse ponto controverso que eu queria chegar. Por que as fake news? Por que essa mentiraiada? Por que essa rede de especialistas supostos, né, mentirosos, que sai esparramando conteúdo bosta, internet afora? É pela grana, para roubar o dinheiro dos contribuintes. Mas existe outra forma de pegar dinheiro. Essa mais tensa. Ontem eu publiquei umas considerações muito interessantes de um jornalista e político mexicano. Ele se perguntou, cara, os Estados Unidos consomem metade das drogas do planeta Terra. Eles respondem por 4% da população humana e consomem 50% das drogas produzidas no planeta Terra. Ok. É uma sociedade doente, visivelmente. Certo? Mais de 100 mil pessoas morreram só por overdose de opioides no ano passado. Só por overdose de opioides. Não estamos falando do açúcar de nariz, não. Só por overdose de opioide. Medicamentos, né? Muitos medicamentos, muitas pessoas falecem por causa de medicamento. Sonífero e tal, esse tipo de coisa. Isso nos Estados Unidos. Aí ele fez uma pergunta, cara, onde é que está esse dinheiro? Que se os Estados Unidos consomem metade das drogas do planeta Terra, metade do dinheiro gasto em drogas no planeta Terra é gasto por americanos. Cadê esse dinheiro? Cadê ele? Estão em que banco? Como é que elas estão sendo lavadas? Eu respondo. Bolsa de valores, mercado financeiro, especulação imobiliária. Reparem que você tem cartéis aos montes no México. Sinaloa, do Golfo. Você tem aqueles cartéis mexicanos, né? Cali, Medellín, sei lá o quê. Você tem os grupamentos
brasileiros que mexem com o negócio. Mas cadê os americanos? Se metade da droga do mundo é consumida lá, por eles, cadê os cartéis americanos? Quem comercializa esses produtos lá? Quem fica com o dinheiro? Quem lava? Os Estados Unidos nunca fizeram uma operação bem sucedida contra um traficante de nome nos próprios Estados Unidos. Eles pegam o mexicano, colombiano, mas nunca pegaram o americano. Você realmente acredita que os Estados Unidos consomem metade das drogas do mundo? É dinheiro demais. E não vem a cor desse dinheiro. Que não tem um único americano envolvido no comércio, distribuição, lavagem de dinheiro. Nenhum americano. É só sul-americano e mexicano que faz isso. Você realmente acredita nisso? Lembra da CIA? Só procurar no Google. CIA, a maconha no Vietnã, CIA, opioide no Afeganistão. Cara, quando os Estados Unidos passaram 20 anos lá levando democracia, o Afeganistão respondia por 95% da produção mundial de opiáceos. Foi só expulsar o exército americano de lá e o Afeganistão não produz mais opioides. Não produz mais opiáceos. O que mudou? Dos 20 anos que os Estados Unidos estavam lá levando democracia e o Afeganistão era responsável por 95% dos opiáceos do planeta Terra. E 2 anos depois, quando eles foram completamente expulsos, e o Afeganistão não produz mais opiáceos. O que mudou? Como durante a intervenção americana eles produziam 95% das drogas e depois passou a não produzir mais. O México é acusado disso. Mas vou dar outro exemplo. Colômbia elegeu um governante de esquerda. E aí parece que as drogas sumiram de lá, mas curiosamente, parece que elas apareceram no Equador, que é um país que elegeu um cidadão americano. O cara nasceu em Miami, nos Estados Unidos. O presidente lá, o playboyzinho, neoliberal que governa o Equador, nasceu em Miami. E agora o Equador está tomado pelas drogas. Vocês não acham isso muito estranho? Que as drogas nunca aparecem no país comunista. Não tem um cartel cubano, não tem um cartel norte-coreano, não tem cartel chinês, não tem cartel vietnamita, não tem cartel laosiano. Está sempre em país no qual os Estados Unidos levam a democracia, mas nunca nos Estados Unidos. Vocês não acham isso estranho não, gente? De verdade? Nunca pararam para pensar sobre isso, não? Então essa é uma fonte de financiamento, vocês podem ter certeza. Podem ter certeza absoluta que nesse mato tem coelho. E é o coelho que financia a máquina de guerra dos Estados Unidos. Espionagem, golpe, tudo isso é caro. Tudo isso é muito caro. Quem opera essas redes? Para e pensa. E aproveita e tenha um ótimo dia. Até mais.